Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Essa é mais uma aula gravada do sexto ano de História, logicamente, não é? E com relação à história, nós estamos estudando ainda o período das civilizações, em que os povos vão se estabelecer em determinadas regiões, em que vai haver ali uma possibilidade de desenvolvimento, mas essa possibilidade de desenvolvimento ocorre basicamente devido à posição geográfica e os rios que estão ali naquela região, que vão favorecer de sobremaneira a organização social e o desenvolvimento daquele povo, daquela civilização. Pois bem, o que é que temos então? Temos estudado civilizações como a egípcia, a mesopotâmica, a civilização hebraica, e agora, pós concluirmos a civilização hebraica, nós chegamos na civilização fenícia, uma civilização que, por conta de seu território apresentar um solo de pouco desenvolvimento, de pouca fertilidade, melhor dizendo, não é? De pouca possibilidade de agricultura, o solo não era favorável para a agricultura. Com isso, os fenícios encontraram uma solução para as questões econômicas. E as soluções encontradas pelos fenícios foi incrementar o comércio, aumentar as relações comerciais, mas esse aumento das relações comerciais vai ocorrer de forma preponderante, de forma consistente, e vai chamar a atenção através das navegações, das primeiras embarcações. Então os fenícios viram ali a possibilidade de desenvolvimento, de um momento de sair daquela situação ruim, daquela situação de dificuldade econômica, através dos investimentos nas navegações. Vale destacar que a navegação realizada pelos fenícios será favorecida pela localização geográfica deles. Não é verdade? Sim, uma localização muito favorável para as navegações. É bom vocês guardarem essas informações, que um dos fatores que vai fazer com que a gente vai ver isso lá na frente, não é? O ano que vem, no sexto ano, não vai ser contemplado com esse assunto. Mas é bom que vocês possam guardar na sua mente aí que essa característica fenícia, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista do solo, que não era muito adequado para a agricultura, a gente vai ter isso bem próximo da nossa realidade. Por conta de quê? Por conta de Portugal. Portugal, que possuía um solo ruim e resolveu, por conta disso, se dedicar às navegações. Tá bom? Então essa informação você guarda para que a gente possa utilizar o ano que vem de forma mais precisa. Mas é importante, se você quiser fazer uma comparação, comece a fazer através disso, nunca mais esqueça. O que é que temos então? Na página 130, apresenta para a gente esse mapa do mar Mediterrâneo e a costa
A costa é esse litoral aqui, esse território que fica muito próximo do mar. E essa região, ela vai ter que lutar para preservar seu território. Por quê? Porque era muito comum os exércitos que se constituíam com maior força, maior poderio militar, desejarem invadir essa região da Fenícia, tá bom? Então percebam que vai haver essas invasões, percebam que eu vou citar também através de uma formação política, através das chamadas cidades-estado. Vocês já estão acostumados, já sabem do que se trata, acostumados a ouvir esse termo cidade-estado. O que é cidade-estado? É uma cidade independente, uma da outra, cidades independentes entre si, interdependentes, que vai ter ali um comércio, um tipo de governo. No entanto, em algum momento, para se defender contra a chegada de exércitos inimigos, eles se uniam. No caso da Fenícia, eles se uniam para defender o exército, o seu território contra, por exemplo, o Império Persa, e o exército também que eles lutaram, não conseguiram êxito, perderam para o poderoso exército de Alexandre o Grande. Pois bem, vamos iniciar aí. Abra o livro aí, por favor, na página 130. Após essa introdução, vamos aprofundar agora. Os fenícios e os persas. Fenícios, povos comerciantes. Olha aqui o destaque que o livro já diz, logo na entrada, aí apresentando um cardápio de características dos fenícios, dedicado a eles, tinham essa dedicação ao comércio. Vamos lá, 130. A Fenícia foi uma região localizada no Oriente Médio, que tinha sua costa voltada para o mar Mediterrâneo, o que propiciou o desenvolvimento de técnicas de navegação bastante úteis. Por isso, os fenícios foram chamados de povos do mar. Essa região também fazia fronteira com a Síria, Palestina e Mesopotâmia. A existência dos fenícios vai de 2300 a o ano de 65 a.C. Então, os fenícios desenvolveram sua economia com base no comércio, realizado quase totalmente pelo mar. As principais rotas eram o Egito e as cidades gregas. Também realizavam comércio em forma de caravanas para a região central do Oriente Médio. A organização política da Fenícia era baseada em cidades-estado autônoma, que tinha suas próprias estruturas e regras. Se juntavam, não é? E regras se juntavam apenas quando a região sofria ameaça de invasões de outros povos. Os constantes contatos com outras civilizações de regiões distantes proporcionaram aos fenícios um grande desenvolvimento cultural. O alfabeto que usamos, latino, tem origem fenícia, não é? E foi incorporado pelos romanos no período de dominação após as guerras púnicas. Aqui no nosso livro sempre surge, quando o livro traz algum termo um pouquinho diferente, coloco um link aqui
na página 131, esse link ele vai especificar, ele vai detalhar, ele vai dizer o significado daquele termo. Então aqui aparece as guerras púnicas. Foram 3 conflitos entre cartagineses e romanos pelo controle do mar Mediterrâneo. Tá bom? A história política dos povos do mar. O sistema político dos fenícios tinha relação direta com a sua economia, principalmente a atividade comercial. As cidades-estado fenícias desenvolveram o controle e a centralização política, não é? De acordo com as classes mais ricas da sociedade, em sua maioria formadas por grandes comerciantes. Com isso, vários centros urbanos foram surgindo, foram construídos, devido a essa forte comercialização, essa característica muito forte dos fenícios. A partir de cidades como Biblos, Tiro, Sidom, Simira, Arvade, Ugarite e Beirute. E aqui, no nosso livro ainda, aparece essa imagem que tem uma legenda explicando sobre as ruínas da cidade fenícia de Biblos. Não é? Prosseguindo a leitura, temos assim: não existia na Fenícia um estado de fato. Não existia. Embora as cidades se unissem, aliás, se reunissem em tempos de guerra e conflitos para melhorar suas defesas ou quando seu comércio era atacado por outros povos. Mesmo sendo independentes, as cidades-estados se organizavam numa espécie de república plutocrática. Aí vem um termo, talvez, não é? Talvez inesperado, que você não saiba. Plutocrática, ou seja, controlada por uma elite financeira de comerciantes. Que elite financeira é essa? Isso, é aquela elite, aquela classe social privilegiada. Deu para entender? É uma classe social que está acima das outras. Logo, na pirâmide social vem sendo a lei, quem sabe, dependendo do caso, a primeira classe social que surge vai ser essa elite, que tem uma condição financeira muito favorável, uma condição financeira muito boa, né, de poder ter determinados bens, e essa elite vai ter um controle sobre os fenícios. Prosseguindo então, vamos agora com uma coisa importante, observar como era a administração dos povos da Fenícia, das cidades-estados. Como é que era essa administração? Cada cidade-estado era independente, mas tinha essa coisa em comum, não é? Esse nome utilizado em comum. A administração de cada cidade-estado fenícia era a responsabilidade de 2 sufetas, que eram reis eleitos pela elite. Um sufeta tinha a responsabilidade de administrar tanto política quanto economicamente. O outro
tinha a obrigação de organizar o exército e defender o território fenício. Os sacerdotes, responsáveis pelos cultos religiosos, também exerciam poder político. Os fenícios criaram, prosseguindo aí, uma elite portuária, por meio das relações comerciais estabelecidas entre suas cidades, como forma de garantir a força do comércio. O que é que vai acontecer agora? Você pega um marcador de texto, ou pega um lápis grafite, e vai destacar o seguinte trecho, o seguinte parágrafo. Não existia até comerciantes marítimos. Não existia até comerciantes marítimos. Pega aí o marcador de texto e começa a destacar. O outro item que você vai destacar está aí na administração de cada cidade e estado até poder político. Administração de cada estado, Fenícia, era de responsabilidade dos sufetas, que eram reis eleitos pela elite. Um sufeta tinha a responsabilidade de administrar tanto política quanto economicamente. O outro tinha a obrigação de organizar o exército e defender o território fenício. Os sacerdotes responsáveis pelos cultos religiosos também exerciam poder político. Tá bom? Vamos lá. Saindo aí da página 131, indo agora para a página 132, apresenta aqui a página 132 um mapa que vai aqui da saída da cidade de Tiro, que fica na Fenícia, que também é uma cidade-estado, e o percurso, a migração que ela consegue realizar. Vai para outras regiões, outros mares aqui, vai para o Mediterrâneo, vai para a Península Ibérica, vai para o Estreito de Gibraltar, vai para as Ilhas Britânicas. Veja, observe o desenvolvimento dessas embarcações dos fenícios para percorrer esse longo destino aqui, não é? Essa longa viagem, fazer essa longa viagem. Pois bem, temos aqui, página 132, o texto do livro apresenta a seguinte situação. Dito isto, vamos prosseguir. O período de grande ascensão política e econômica da Fenícia durou mais de 1000 anos. No entanto, mesmo com toda a aparente consistência, o fato de o território ser formado por cidades-estados autônomas, sem a formação do Estado que pudesse garantir melhor proteção militar, fez com que os fenícios não conseguissem reagir à invasão de diversos povos. O primeiro grande ataque aos fenícios se deu no ano de 539 a.C., fruto do processo expansionista dos persas, que foi liderado pelo rei Ciro. Nas próximas aulas nós iremos falar sobre a importância desse rei, quando formos estudar de forma mais aprofundada sobre os persas. Então é importante você ir guardando aí esse nome, Ciro, rei Ciro. Prosseguindo aqui na página 132. Os persas dominaram a Fenícia
estabeleceram sua organização política, dividindo a região em 4 satrápias. Professor, o que significa satrápia? Me ajuda aí, por favor. Vou ajudar você agora, tenha calma. Satrápia significa província, uma região. Então, havia ali uma subdivisão do território da Fenícia. Tá bom? Preste atenção. Então, as cidades de Sidom, prosseguindo no livro aqui, Tiro, Arvad e Biblos, mesmo com certa autonomia, essas cidades viviam em função dos persas. Muitos fenícios migraram para outras regiões, como suas colônias em Cartago, fugindo do ataque persa. O domínio sobre as cidades fenícias foi fundamental para os persas, que aprenderam as técnicas de construção de embarcações, posteriormente utilizadas nas guerras e conquistas. Agora, atenção, vai aparecer o nome daquele grande conquistador da Macedônia, chamado, muito bem, Alexandre o Grande. Vai surgir aqui, ó. Por volta do ano de 332, o macedônio Alexandre o Grande iniciou o processo de dominação da Fenícia, atacando as principais cidades-estados. Começou por Tiro, depois Sidom e outras. Durante o jugo dos macedônios, o helenismo, que também está explicando no nosso link, que significa, se refere à influência do pensamento e a cultura grega, que vai exercer em outras regiões, através do helenismo, tá bom? Grego teve grande força, pois as principais rotas comerciais ficaram sob seu domínio, fazendo com que os fenícios se estabelecessem em outras regiões, como a já citada Cartago, em busca de novas rotas comerciais. Os fenícios foram praticamente dizimados após se fixarem em Cartago, pois passaram a ser alvo de ataques dos romanos, que queriam estabelecer seus domínios na parte norte do mar Mediterrâneo após 3 guerras púnicas. Os fenícios foram destruídos. Então, significa dizer o fim da civilização fenícia. Bem, pessoal, eu estou concluindo a aula por aqui. Na próxima aula, na próxima oportunidade, nós iremos aprofundar um pouco a questão comercial, finalizarmos a civilização fenícia e vamos já iniciar nosso estudo sobre os persas, tá bom? Um forte abraço para você, se cuidem. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.